Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o tapete, passadeira em crochê, losangos em babadinhos. Esse nosso tapete tem 1,5 m de comprimento por 64 centímetros de largura. Para fazê-los, você vai precisar de 1,80 kg, do barbante natural número 8, do barbante colorido mesclado, que no caso do meu aqui é o laranja, você precisa de 250 gramas. E do barbante decore, que é o peludinho, vai precisar de 15 gramas. Essa quantidade do barbante colorido e do decore vai ser para fazer as 5 flores. Essa aqui é a flor Josi 12 pétalas. Vou deixar o link dela logo abaixo aí na nossa videoaula. E também você encontra essa flor na nossa playlist Flores aqui do canal. Eu deixei uma variedade de fotos no início com diferentes formatos aqui no babado do nosso losango. Tem esse aqui que eu preenchi todo o losango, em todas as partes, nos 5 losangos do tapete. Fiz o babadinho aqui em volta de todos eles. Em outra versão, eu deixei apenas o losango do meio, todo preenchido, e os outros 4 feito apenas uma das laterais. Em outras fotos, você vai ver a passadeira também sem as flores e com a quantidade diferente de flores, que é para você ter uma ideia de como vai ficar o trabalho, se você quiser também fazer sem flores, ok? A agulha de trabalho, na maior parte do tapete, é a número 4, mas para você fazer a carreira inicial, eu trabalhei com agulha 4,5. Assim, a carreira inicial não vai ficar mais apertada que as outras. Então, você vai iniciar fazendo as correntes com a agulha 4,5 e vai fazer a primeira carreira. A partir da segunda carreira é que nós vamos trabalhar sempre com a agulha número 4, ok? Espero que vocês gostem. A base do tapete é bem simples, os babadinhos também fica muito simples de fazer. A flor também é uma flor muito fácil, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês me deixem uma pergunta aí nos comentários que vou respondendo sempre que possível. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações que tem logo acima aí na página, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo aqui no canal. E quero também pedir sua ajuda para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e também compartilhando as nossas videoaulas em suas redes sociais. Certinho, meninas? Então vamos começar. Para nós começarmos a fazer a nossa passadeira, eu vou trabalhar com barbante número 8. Eu vou trabalhar sempre com a agulha número 4, menos agora no início. Então, vou fazer o trabalho com a número 4, só que a primeira carreira eu vou trabalhar com a agulha número 4,5, ok? Apenas agora a primeira carreira. Isso vai fazer com que depois o nosso tapete fique perfeito, certinho? Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha e vou fazer um total de 75 correntes. Feita aqui as 75 correntes, eu vou contar aqui 5 correntes, 2, 4, 5. Nessa quinta corrente, depois da agulha, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer mais 8 pontos altos, um em cada corrente que tenho aqui na base.
no final com as correntes que ficaram viradas. Essas correntes aqui também vão equivaler a um ponto alto, então eu tenho 3, 6, 9, mais um ponto alto, será um bloco aqui de 10 pontos. Ficou dessa forma, ok? Agora, vou fazer duas correntes, salto duas correntes aqui na base, e na próxima, eu começo a trabalhar um outro bloco com 48 pontos altos, um em cada corrente que tenho aqui na base. Feita aqui os 48 pontos altos, eu novamente faço duas correntes, salto duas correntes aqui na base, e agora eu vou fazer um bloco novamente com 10 pontos altos. Vou sempre fazendo um ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Então, já finalizando aqui a carreira, vou fazendo o último ponto alto. Então, ficou aqui 10 pontos no primeiro bloco, 48 pontos no segundo bloco e no último bloco mais 10 pontos. Feito aqui essa primeira carreira, eu vou deixar agora essa agulha aqui, que é a 4,5, e passo agora a trabalhar com a agulha número 4, ok? Então, faço aqui as duas correntes, sempre você vai fazer apenas duas correntes para virar. Essas duas correntes vão equivaler sempre ao primeiro ponto alto. Vira o trabalho. E agora, você faz mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os primeiros 10 pontos, você faz as duas correntes, passa para o próximo ponto alto que tem na base, e agora vou trabalhar 23 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os primeiros 23 pontos altos, eu faço duas correntes, salto 2 pontos de base, a partir do próximo ponto, eu vou fazer novamente 23 pontos altos, depois faço as duas correntes, salto a alça que tenho aqui, depois dos 23 pontos, faço duas correntes, a partir do próximo ponto, vou fazer os últimos 10 pontos da carreira. Então, vou completar e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, nós temos aqui a segunda carreira pronta. Fizemos os 10 pontos, depois 23 pontos, depois mais 23 e depois mais 10. Os blocos são sempre separados por duas correntes. Para iniciar agora a terceira carreira,
eu faço 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui o primeiro bloco de 10 pontos, eu faço 2 correntes, passo já para o próximo bloco e vou fazer 21 pontos altos, um em cada ponto de base. Já completando aqui os 21 pontos altos, vão ficar vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Então, eu faço as 2 correntes, venho aqui nessa alça que tenho na base de 2 correntes e vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e a partir do próximo eu vou trabalhar mais 21 pontos altos, um em cada ponto de base. Quando eu fizer os 21 pontos altos, que é completando aqui esse bloco, aqui eu faço 2 correntes, salto o espaço e finalizo a carreira com os 10 pontos. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Com a carreira já finalizada, nós temos aqui a terceira carreira. Então, ficou dessa forma. Os 10 pontos no início, depois um bloco com 21 pontos, um bloquinho de 3 pontos ao meio, outro bloco de 21 pontos e o bloco de 10 pontos. Entre os blocos, você vai fazer até o final da passadeira sempre as 2 correntes de separação. Para começar a próxima carreira, você sempre faz apenas 2 correntes, vira o trabalho e completa aqui o primeiro bloco, fazendo os 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Já completando aqui o primeiro bloco, em todas as carreiras você sempre vai começar e finalizar com esse bloco de 10 pontos, certinho? Então, feito o primeiro bloco de 10 pontos, você faz as 2 correntes, passa para o próximo bloco e agora vamos fazer 19 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui os 19 pontos, ficam vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Faço as 2 correntes, passo para a alça e vou fazer um bloco com 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e faço um segundo bloco com 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e agora eu vou voltar a fazer o bloco com 19 pontos, um em cada ponto de base. Depois faço as 2 correntes, passo para o último bloco e faço os 10 pontos altos.
Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, ficou dessa forma. Nós temos aqui 4 carreiras prontas. No início e no final, ficaram sempre os blocos de 10 pontos. Aqui, em cada uma das laterais, os blocos ficaram com 19 pontos. E aqui ao meio, 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Todos os blocos sempre separados por 2 correntes. Para começar a próxima carreira, que será a carreira de número 5, eu faço 2 correntes, viro o trabalho e completo aqui o primeiro bloco, fazendo mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui o primeiro bloco de 10 pontos, faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e vou fazer 17 pontos altos, um em cada ponto de base. Completando aqui o bloco de 17 pontos altos, vão ficar vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Eu faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho um bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho um segundo bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes e na próxima alça faço o terceiro bloco com 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. 3 blocos de 3 pontos altos aqui ao meio. Agora, faço mais 2 correntes, salto 2 pontos de base. A partir do próximo, eu vou trabalhar o bloco com 17 pontos. Faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e finalizo a carreira com os 10 pontos. Então, vou completar aqui e volto trabalhando com você. Finalizada a carreira, então, temos 5 carreiras prontas. O bloco aqui, os blocos iniciais e finais continuam com 10 pontos. Aqui ao meio, ficamos com 3 blocos de 3 pontos altos. E nas laterais, os blocos passaram a ter aqui 17 pontos, esses blocos centrais. Ok? Para começar agora a 6ª carreira, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho, completo aqui o primeiro bloco, fazendo mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o primeiro bloco de 10 pontos, vou fazer as 2 correntes, passo para o próximo bloco e vou trabalhar 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 15 pontos altos, vão ficar vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Faço as 2 correntes, passo para a alça e faço aqui o primeiro bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o segundo bloco
de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o terceiro bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o quarto bloco de 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Agora, faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e agora vou trabalhar 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois, faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço os 10 pontos altos para finalizar a carreira. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Com a carreira finalizada, ficou dessa forma, com 4 blocos de 3 pontos altos aqui ao meio, os blocos centrais aqui nas laterais ficaram com 15 pontos altos cada um, e o bloco final e o inicial sempre continuando aqui com 10 pontos. Para fazer agora a próxima carreira, que será a 7ª carreira, faço as 2 correntes, viro o trabalho e completo aqui o primeiro bloco, fazendo os outros 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizado aqui o primeiro bloco de 10 pontos, eu faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e vou trabalhar 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 13 pontos altos, sobram vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Eu faço as 2 correntes, na próxima alça, faço o primeiro bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço o segundo bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço o terceiro bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, na próxima alça, o quarto bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço o quinto bloco de 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base. Agora, vou fazer o bloco com 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e finalizo a carreira fazendo os 10 pontos altos. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada aqui a 7ª carreira, ficou dessa forma. No final e no início, nós temos o bloco de 10 pontos. Aqui no centro, os blocos ficaram aqui em cada uma das laterais com 13 pontos. E aqui ao meio, ficamos com 5 blocos de 3 pontos altos. Ok? Para fazer agora a 8ª carreira, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar os 9 pontos altos, um em cada ponto de base, para completar assim o primeiro bloco aqui de 10 pontos. Feito aqui o primeiro bloco de 10 pontos,
Eu faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e vou trabalhar 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 11 pontos altos, vão ficar vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Eu faço 2 correntes, passo para a alça e trabalho o primeiro bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o segundo bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o terceiro bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o quarto bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o quinto bloco de 3 pontos altos. Mais 2 correntes e na próxima alça agora fazemos o sexto bloco de 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Agora, faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e vou fazer mais 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois, faço mais 2 correntes e completo a carreira fazendo o último bloco de 10 pontos altos. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, nós temos aqui 8 carreiras prontas. Os blocos aqui iniciais e finais sempre de 10 pontos. Os blocos aqui no centro, os blocos laterais, ficaram com 11 pontos nessa carreira. E aqui ao meio, com 6 blocos de 3 pontos altos. Para fazer agora a carreira de número 9, faço as 2 correntes, viro e vou fazer aqui o primeiro bloco de 10 pontos. Completado aqui o bloco de 10 pontos altos, faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e vou fazer 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizando aqui os 9 pontos altos, sobram vazios os primeiros 2 pontos, os últimos 2 pontos aqui na base. Faço 2 correntes, passo para a alça e faço o primeiro bloco de 3 pontos altos. Mais 2 correntes, na próxima alça, faço o segundo bloco de 3 pontos altos. Duas correntes, na próxima alça, faço o terceiro bloco de 3 pontos altos. Duas correntes, na próxima alça, faço o quarto bloco de 3 pontos altos. Duas correntes, na próxima alça, o quinto bloco de 3 pontos altos.
2 correntes na próxima alça, o 6º bloco de 3 pontos altos. E 2 correntes, e na próxima alça, o 7º bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, ficou dessa forma. Salto 2 pontos de base. E agora vou fazer 9 pontos altos, um em cada ponto de base, depois faço as 2 correntes e completo a carreira fazendo bloco de 10 pontos. Com a carreira finalizada, ficou dessa forma. Aqui no meio, eu fiquei com 7 blocos de 3 pontos altos. Nas laterais, aqui do centro, fizemos 9 pontos em cada uma das laterais. E aqui, no final e no começo, continua o bloco de 10 pontos. Finalizamos aqui a carreira de número 9. Para fazer agora a carreira de número 10, eu faço as 2 correntes e faço o primeiro bloco de 10 pontos. Feito aqui os primeiros 10 pontos, eu faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e agora vou trabalhar 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 7 pontos, ficam vazios os últimos 2 pontos de base. Agora eu vou trabalhar nas alças aqui do meio, essa mesma sequência, sempre fazendo as 2 correntes de separação e vou fazer no final aqui agora 8 blocos de 3 pontos altos. Feito aqui os 8 blocos, aqui ao meio, então aqui agora eu vou completar a carreira fazendo as 2 correntes, saltos 2 pontos de base. Agora vou fazer os 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 2 correntes e depois faço aqui o último bloco de 10 pontos. Finalizada aqui a carreira, nós terminamos a carreira de número 10. Aqui ao meio ficaram 8 blocos e nas laterais, aqui do centro, com 7 pontos altos. O restante da carreira você fez a mesma repetição. Para fazer a carreira de número 11, eu faço as 2 correntes, viro e vou completar aqui o primeiro bloco. Feito aqui o primeiro bloco de 10 pontos, eu faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficam vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Faço as 2 correntes e agora aqui nessas alças do meio, vou trabalhar 9 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Finalizado aqui o último bloco, são 9 blocos aqui ao meio. Eu vou fazer as 2 correntes, salto 2 pontos de base e agora completo a carreira fazendo 5 pontos altos. Depois faço as 2 correntes e finalizo com o último bloco com 10 pontos. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Aqui nós chegamos na largura máxima aqui do nosso losango, com 9 blocos de 3 pontos altos aqui ao meio. A partir da próxima carreira, nós vamos começar a diminuir novamente a quantidade de blocos aqui no meio. E aqui finalizamos a carreira de número 11. Para fazer a carreira de número 12, eu faço 2 correntes, viro o trabalho
e faço aqui esse primeiro bloco. Feito aqui o primeiro bloco de 10 pontos, eu vou fazer as 2 correntes, passo para o próximo bloco, eu tenho 5 pontos aqui na base, então vou fazer um ponto alto em cada um dos pontos de base. Na próxima alça, eu faço mais 2 pontos altos. Então, o bloco vai voltar a ter 7 pontos. Dessa forma. Faço 2 correntes e agora aqui nas alças do meio, eu vou voltar a trabalhar os blocos com 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui ao meio um total de 8 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Na última alça que temos aqui na base, eu volto a trabalhar com você. Finalizado aqui os blocos do meio, então nós estamos diminuindo a partir dessa carreira, então nós só temos aqui 8 blocos. Nessa última alça já não faço mais bloco. Então vou fazer 2 correntes, na alça faço apenas 2 pontos altos. E completo agora o bloco, fazendo mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora faço as 2 correntes e faço o último bloco de 10 pontos da carreira. Então, finalizada aqui a carreira de número 12, aqui ao meio ficamos com apenas 8 blocos. E aqui nas laterais do centro, voltamos a ter blocos de 7 pontos. Aqui em uma lateral e na outra também. O restante aqui é sempre a mesma repetição, ok? Para fazer agora a carreira de número 13, faço as 2 correntes, viro o trabalho e completo aqui o primeiro bloco. Feito aqui os primeiros 10 pontos, faço as 2 correntes, passo para o bloco, eu tenho 7 pontos aqui na base, vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Aqui na alça, eu completo meu bloco fazendo mais 2 pontos altos. Então, o bloco vai passar a ter nessa carreira 9 pontos. Faço as 2 correntes, agora vou passar para os blocos aqui do meio. Então, vou fazer nessa carreira apenas 7 blocos de 3 pontos altos. Eu vou completar aqui os meus 7 blocos e volto trabalhando com você na última alça. Feito aqui os 7 blocos, eu faço as 2 correntes. Na próxima alça, vou fazer apenas 2 pontos altos. Aqui nos blocos, aqui nos pontos da base, eu vou trabalhar mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 2 correntes e completo a carreira fazendo aqui o último bloco de 10 pontos. Finalizada aqui a carreira de número 13, aqui ao meio ficaram 7 blocos de 3 pontos altos e aqui nas laterais do centro, o bloco com 9 pontos. E aqui no início e no final, sempre a mesma sequência dos 10 pontos. Para fazer agora a próxima carreira,
eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e completo aqui o primeiro bloco. Feito aqui o primeiro bloco de 10 pontos, faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco. Eu tenho 9 pontos aqui na base, vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Feito aqui os 9 pontos, eu passo para a próxima alça e completo fazendo mais 2 pontos altos. Então, o bloco ficou com 11 pontos aqui nessa carreira. Faço as 2 correntes, vou passar aqui para os blocos aqui do meio e vou trabalhar 6 blocos de 3 pontos altos. E volto trabalhando com você aqui na última alça.